Paralisação. Greve entra no 8º dia e caminhoneiros decidem permanecer nas rodovias do sul de Minas. Nós fomos informados de que até agora nada foi decidido. No norte do estado, manifestantes começam a deixar as estradas e combustível já chega em alguns postos em Montes Claros. Até eles liberar a gasolina para poder ir embora, né? Porque meu carro está em pane seco. Em Juiz de Fora, por causa do reflexo da paralisação, Prefeitura decreta estado de emergência. Entre as medidas estão a prioridade no abastecimento de combustíveis para veículos públicos. E no futebol, o Atlético perde para o Flamengo e deixa escapar a liderança do Campeonato Brasileiro. Olá, boa noite para você. Com mais notícias desta segunda-feira começa mostrando que a paralisação dos caminhoneiros chegou hoje ao seu 8º dia. Mesmo com as medidas anunciadas ontem à noite pelo presidente da República, Michel Temer, manifestantes decidiram manter o bloqueio da BR-491 entre Varginha e Três Corações, no sul de Minas. A manhã de segunda-feira, no trevo de saída de Varginha, na BR-491, foi igual a dos últimos 7 dias. As medidas anunciadas pelo presidente Michel Temer na noite de ontem para tentar conter a greve não surtiram efeito entre os caminhoneiros do sul de Minas. Em conversas com lideranças do movimento, nós fomos informados de que até agora nada foi decidido. Eles aguardam o contato de representantes do grupo que foram até Brasília acompanhar as negociações. Além disso, pelo menos aqui, há uma determinação de que entrevistas para qualquer veículo de comunicação só serão concedidas ao vivo. Durante o fim de semana, os manifestantes autorizaram a entrada de uma carreta de combustível na cidade para abastecer carros oficiais e funcionários do SAMU. Eles também negociavam a liberação de mais uma carreta de combustível para a mesma finalidade. Na proposta apresentada na noite de domingo, o presidente confirmou a redução de 46 centavos no preço do óleo diesel na bomba durante 60 dias, além da não cobrança do pedágio para eixos suspensos de caminhões vazios e a fixação de um valor mínimo para o frete. No 8º dia de paralisação, os reflexos já são evidentes no sul de Minas. Nesta padaria, alguns produtos já não foram colocados à venda hoje pela manhã. Hoje eu acredito que eu já fico sem produzir pão de queijo, que meu queijo está acabando, o ovo. Alguns pães de doce que desceram numa farinha diferente que eu não tenho mais. Nos últimos dias, o comerciante ainda conseguiu manter o atendimento normal, mas a expectativa é de que nos dias seguintes a produção de pão e a distribuição do leite também possam ficar comprometidas. Então, o pão de sal, a gente ainda está tendo um produto para fazer até uns 3 dias. Agora o leite, a gente tem um fornecedor dentro da cidade. Ele está conseguindo trazer a gente, mas ele está no caso também do combustível dele e o fornecimento para ele na fazenda dele. As 3 medidas provisórias apresentadas pelo governo foram publicadas em uma edição especial do Diário Oficial ainda na noite de ontem. A ABICAM, Associação Brasileira dos Caminhoneiros, que representa boa parte da categoria no Brasil, declarou que o objetivo inicial foi atingido e que é apenas uma questão de tempo para que todos os caminhoneiros sejam informados sobre a decisão. Hoje nós recebemos aqui nos estúdios, aqui na Rede Mais, a visita do representante dos caminhoneiros autônomos, esses que estão parados aí na BR-491, o senhor João Carlos Pichelli, e ele disse exatamente isso que o Matheus trouxe para a gente na reportagem. Ele disse que a paralisação não termina, os caminhoneiros continuam parados até que eles próprios, os representantes dessa categoria, dos caminhoneiros autônomos especialmente, sejam ouvidos. Segundo ele, eles não estão carregando nenhuma bandeira política, nenhuma bandeira partidária. O movimento que parou o Brasil nesses últimos 8 dias não faz parte de nenhum
sindicato, de nenhuma associação específica e não nomearam representantes nessas instituições para negociar em nome deles. Por isso, eles não aceitam, segundo o João Carlos Pichelli, eles não aceitam a negociação que foi feita e as medidas que foram tomadas e anunciadas ontem pelo governo federal. Agora há pouco, você que está acompanhando a programação da Record TV, da Rede Mais, viu dentro do Cidade Alerta dois presidentes de duas associações diferentes, dois sindicatos diferentes de caminhoneiros, dizendo que para eles a greve está encerrada. Portanto, é um impasse. O problema que o brasileiro carrega junto com essa manifestação não é um problema que está restrito aos caminhoneiros. É um problema que toda a população vive. Se isso vai ser para o bem da população ou não, nós só vamos descobrir depois. E cabe a nós, aos eleitores, ao povo brasileiro, cobrar que o que for conquistado durante essa paralisação, o que for conquistado durante esse transtorno, seja estendido ao restante da sociedade. Nós não podemos também pagar essa conta. Nós, os brasileiros, não podemos pagar por produtos mais caros porque eles estão faltando da prateleira. Isso é oportunismo, isso é crime. Os comerciantes que aumentam o preço dos seus produtos porque eles não estão chegando, eles estão tirando proveito de uma situação que deveria estar sendo levada à frente pelo bem da população. E que nesse momento o que está acontecendo é que a população sofre sem combustível, sofre sem abastecimento e aonde tem, eles estão cobrando valores acima dos valores que costumavam cobrar. Isso é crime. Você que está em casa e que comprar qualquer coisa que você considere com preço abusivo, com aumento muito além do valor que era cobrado até semana passada, você deve pedir a nota fiscal e depois deve denunciar esse comerciante ao PROCON. Eles não podem e não devem fazer isso. Isso é egoísmo. E, como eu disse mais uma vez, é crime. A paralisação também está afetando a área da saúde. Em Poços de Caldas, a prioridade é o atendimento de emergência e os pacientes que estão internados correm o risco de ficar sem comida, já que o estoque só deve durar até amanhã. De acordo com o secretário de Saúde, a prioridade são os atendimentos de urgência e emergência. Alguns serviços, como os atendimentos a domicílio e transporte de pacientes para tratamentos como fisioterapia, por exemplo, estão suspensos. Alguns serviços, como transporte sanitário para fazer fisioterapia, algum retorno de consulta, a gente está tendo que suspender. Nos hospitais, oxigênio e medicamentos não estão em falta. A gente tem medicamento para mais um mês, os gases medicinais, o oxigênio, por exemplo, a gente conseguiu também dar uma normalizada. A situação mais preocupante é dos pacientes que estão internados. A empresa que é responsável pela distribuição dos alimentos, que desde o início da paralisação dos caminhoneiros vinha adaptando o cardápio, informou por meio de um comunicado que só consegue garantir as refeições dos pacientes até amanhã. Nós estamos tomando as nossas providências para ver se algum veículo do município pode assumir essa distribuição. No SAMU, os atendimentos não foram prejudicados. As 4 viaturas estão com os tanques cheios. No último sábado, os caminhoneiros procuraram os responsáveis e ofereceram óleo diesel. Prontificaram, ofereceram e falaram que qualquer tipo de problema que tivermos com diesel ou com qualquer desabastecimento das viaturas, eles fariam até mesmo retirada de diesel dos próprios caminhões para abastecer nossas viaturas. O médico também afirma que a população tem sido compreensiva. Pelo menos 30% dos casos clínicos são resolvidos com orientação. A gente orienta tratamentos em casa, tudo. A população, no momento, ela tem sido bastante compreensiva nesses casos e tem aceitado bastante as nossas orientações e as nossas diretrizes aí. Além das doações dos caminhoneiros, o SAMU também recebeu ajuda dos agricultores da cidade. Ligaram aqui e ofereceram que a qualquer momento, se ficarmos sem combustível em uma das viaturas, eles prontamente disponibilizariam diesel para a gente. O estoque do banco de sangue do Hemocentro, que nessa época do ano normalmente já é baixo, estava no limite. Pelo menos, por enquanto, foi normalizado. A gente precisa de uma constante nas doações. Hoje a gente consegue restabelecer o estoque, amanhã já é um outro dia, depois de amanhã outro dia. Então a gente precisa que as pessoas doem com continuidade. Cerca de 40 caminhoneiros deixaram os postos de paralisação e foram até o Hemocentro. Tudo que está acontecendo a respeito à SAMU, a respeito das doações de sangue, lá em cima, lá no PRF, lá doaram diesel para o bombeiro ontem.
Então, é organizações dos caminhoneiros. A paralisação dos caminhoneiros, que entra no 8º dia, parece não ter previsão de acabar, já que apesar do governo afirmar que um acordo com a categoria já foi assinado, o impasse parece estar longe de ter um fim. O presidente, ele faz acordo entre eles lá mesmo. O que é? Só que nós, caminhoneiros, não pode aceitar o acordo deles. Por quê? É porque ele faz por 60 dias. Aí o Brasil começa a andar de novo, voltar ao normal, aí o que acontece? As tarifas deles vai só subindo. A paralisação também afetou o mercado do café. Em Varginha, uma das cidades com maior produção do Brasil, os estoques na cooperativa estão baixos e os corretores não conseguem vender as sacas. Os estoques estão vazios. Na cooperativa Minas Sul está apenas o café do ano passado. A previsão era de receber 50 mil sacas no mês de maio, mas até agora só 4 mil conseguiram chegar no local. Nós estamos completamente parados em termos de recebimento de café. A segunda quinzena de maio já seria de grande movimento de recebimento. Nós estamos praticamente parados de recebimento desse café. A cooperativa está presente em 190 cidades e os grãos não conseguem chegar até os galpões por causa da greve dos caminhoneiros. Por isso, 50 funcionários vão entrar de folga a partir de amanhã na cooperativa. Nós estamos fazendo um plano de contingência para poder, no pós-crise, a gente está dando vazão ao que vai acontecer. Vai ter um boom de entrega, então a gente está começando a colocar funcionários já de folga, banco de horas, para quando começar novamente o movimento normal, a gente ter condição de dar resposta. A greve acontece no momento em que a colheita já começou. Neste ano, o Brasil deve ter safra recorde. Segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, cerca de 58 milhões de sacas devem ser colhidas no país. Nas lavouras já falta combustível nas máquinas para fazer a colheita. E aí você vai atrasar um pouco a colheita e vai conseguir apanhar o grão já num momento talvez não ótimo, né, da maturação. E não estão sendo apenas as cooperativas que estão tendo prejuízo. As corretoras de café já acumulam dias sem trabalhar. Isto porque os produtores não conseguem vender o produto e os exportadores têm medo de comprar e não receber a mercadoria. Está tudo parado também porque eles não conseguem exportar, não conseguem sair com as mercadorias para o porto e não sair nem do armazém. Alguns armazéns o pessoal está indo pedindo para nem carregar, justamente para não ficar os cafés carregados dentro de caminhão, para não atrapalhar. O Paulo conta que as amostras de café não chegam até a corretora e por isso tem sido difícil negociar com os clientes. Não chega as amostras porque não tem gasolina para os motoboys, que chega tudo através de motoboys ou de carro. Então não consegue trazer as amostras para nós, das fazendas, mesmo dos exportadores. O corretor acumula prejuízo, mas mesmo assim garante que é a favor da paralisação. É um mal necessário, que eu acho que é devido, porque o nosso governante está brincando muito com a população, né? Eles só olham só o lado deles e da população nada. Por falta de pessoas para negociar, o Gilson, que também é corretor de café, decidiu fechar o escritório por tempo indeterminado. Meu escritório está fechado, estou fazendo mais por telefone com os vendedores e com os exportadores, mas tudo parado mesmo. Greve que também não assusta os produtores. Para eles, o negócio agora é ter paciência e acreditar que tudo pode melhorar. O sentimento geral é de apoio. Eles entendem, eles têm a dificuldade com a questão do diesel, têm a dificuldade com a questão de tarifas, tudo que o caminhoneiro sente, o produtor sente também, se não diretamente, mas por tabela. Então, isso é de apoio, a Minas Sul representa esses produtores e representa a voz deles. Nós estamos sentindo um apoio total. A Prefeitura de Juiz de Fora decretou hoje estado de emergência na cidade por conta dos reflexos dessa paralisação. A decisão foi tomada para tentar reduzir os impactos da paralisação. O documento foi assinado pelo prefeito Antônio Almas. Entre as medidas estão a prioridade no abastecimento de combustíveis para veículos públicos e a cota para os veículos particulares, que só poderão abastecer 20 litros de combustível por dia. Segundo o prefeito, todos os órgãos públicos passam a ter horário reduzido, funcionando de 8 da manhã às 2 da tarde, enquanto o decreto estiver em vigor. A exceção são os serviços de urgência e emergência e aqueles que trabalham em escala de plantão, como PROCON e Vigilância Sanitária. As unidades básicas de saúde voltam a funcionar a partir de amanhã
com esse horário reduzido. As escolas municipais continuam com as aulas suspensas, mas uma nova avaliação vai ser feita a cada dia. A coleta de lixo e o restaurante popular funcionam normalmente. Quanto ao transporte urbano, os ônibus continuam circulando com horário reduzido, de 9 da manhã às 4 da tarde, até que o fornecimento de combustível seja normalizado. Michele Pacheco, para o Mais Notícias. E em Montes Claros, alguns postos começam a receber combustível e o número de manifestantes já diminui nas rodovias do norte do estado. Na fila, centenas de veículos esperando o abastecimento. Muita gente levou galão de gasolina para garantir o combustível. O pessoal está aqui desde 7 horas da manhã. Esse posto estava sem combustível desde sexta-feira. Além da paralisação nas rodovias, o centro de distribuição de combustíveis de Montes Claros também está interditado. O dono teve que negociar. Mostramos para eles da necessidade de liberar pelo menos parte dos combustíveis para atender a população. O caminhão-tanque só chegou ao local com escolta policial. O valor do combustível do posto ainda é o mesmo do último reajuste divulgado pela Petrobras. E os consumidores não estavam muito preocupados com o preço, não. Nem o sol quente desanimou esse grupo de motociclistas. E você está aqui desde as 8 da manhã, você está pretendendo ficar até que hora? Até eles liberar a gasolina para poder ir embora, né? Porque meu carro está em pane seca, está na rua. Daqui desse ponto onde nós estamos até o posto, dá mais ou menos uns 500 metros. Tem muito mais carro daqui para frente. São carros, motos, e a gente percebe que o pessoal fica assim, ó, estaciona o veículo do lado de lá e ficam na calçada aqui aguardando na sombra, esperando o momento certo para abastecer. Neste outro posto que fica no centro da cidade, as bombas estavam vazias. Neste mais à frente ainda tinha combustível, mas somente policiais podiam abastecer. A paralisação também refletiu no funcionalismo público da cidade. A Prefeitura de Montes Claros teve que reduzir os atendimentos. Pelo menos 150 escolas das redes municipal e estadual tiveram as aulas suspensas nesta segunda-feira por falta de combustível. O transporte coletivo está funcionando com horário reduzido, o mesmo de feriados e fins de semana. A coleta de lixo, que seria suspensa no início da semana, vai funcionar normalmente. O prefeito Humberto Soto buscou de todas as formas, todas as alternativas, manteve contatos e conseguiu uma compra emergencial de óleo diesel S10, que é o diesel utilizado pela frota, e isso garantiu o abastecimento dos veículos da coleta de lixo. Então, a coleta não vai ser suspensa, ela está funcionando normalmente. Ao contrário de outras regiões do estado, no mercado municipal de Montes Claros, ainda tem muita fruta e verdura nas bancas. Está tendo muito produto, está faltando cliente no mercado. Está precisando trazer melhoria para o mercado, o pessoal vir. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, hoje no norte de Minas já são 5 pontos de paralisação dos caminhoneiros. O principal está na BR-251, no trecho que liga Montes Claros a Salinas. Por lá, mesmo com o desbloqueio, cerca de 300 caminhões ainda permanecem nos acostamentos e em pátios dos postos. Na BR-135, por exemplo, que dá acesso a Belo Horizonte, a movimentação é bem menor, mas ainda há muitos caminhoneiros parados. Segundo os manifestantes, nenhum motorista que queira seguir viagem está sendo impedido de passar por esses trechos. Ainda segundo os manifestantes, caminhões que transportam cargas vivas, produtos perecíveis e medicamentos têm passagem livre. Neste vídeo, um caminhoneiro aparece fazendo entrega em um hospital da cidade. Estou aqui, ó, no hospital HU. O caminhão está descarregando aqui, ó, não tem nada disso. A Prefeitura de Montes Claros pretende organizar um gabinete de crise para avaliar os impactos causados pela greve na região. Bom, de uma forma geral, nós pudemos perceber aí na reportagem da Rede Mais, em todas as regiões em que nós atuamos hoje com repórteres, que há um apoio da população, via de regra, ao movimento que partiu dos caminhoneiros. O movimento cresceu para muitas pessoas, ele passou do limite de tempo, passou do limite de reivindicações, mas para a maioria da população, pelo que nós estamos podendo perceber no nosso dia a dia e com as reportagens, com as nossas equipes de reportagem nas ruas, o movimento ainda é um movimento considerado justo. A culpa do que está acontecendo hoje no Brasil pode ser colocada 99% nas costas do governo federal. Um governo impopular que tem se mostrado absolutamente sem habilidade de negociação. Eles negociam com representantes
que não são a voz da maioria. E se são, não sabem levar o resultado dessas negociações para a maioria. E por isso a maioria continua nas ruas, continua parado e continua sem abastecer as principais cidades do nosso estado. Então, é muito importante que as pessoas entendam que o governo federal foi avisado que isso poderia acontecer. Não tomou medida nenhuma, não acreditou que chegasse a esse ponto. E chegou. Hoje, o que o povo brasileiro precisa fazer é tentar começar a retomar o seu ritmo normal de vida. E, para isso, muitas dessas paralisações, muitos desses pontos de paralisação já estão conseguindo abrir para que os insumos principais consigam chegar, especialmente às nossas grandes cidades. Nós vamos ficar de olho e amanhã, aqui na Record TV, hoje, no nosso Jornal da Record, às 15 para as 10 da noite, nós vamos continuar acompanhando e tendo todas as informações a respeito dessa paralisação. No sábado, uma carreta com 5.000 litros de gasolina que estava na BR-491, na entrada de Varginha, foi escoltada pela polícia e levada para um posto. Apesar da expectativa de muita gente, o combustível foi destinado apenas para veículos oficiais e funcionários públicos que trabalhavam ou que trabalham em serviços essenciais. Uma imagem que gerou expectativa em muita gente. Enquanto a gasolina era fortemente vigiada, a população foi até o posto com galões nas mãos. Mas o combustível que tinha acabado de chegar no estabelecimento era destinado a veículos oficiais. A gente procurou a organização dos caminhoneiros, do movimento, e eles entenderam a necessidade de se manter o serviço essencial, que é a segurança pública e a saúde pública. Então, um acordo entre bombeiros, entre o Polícia Militar, entre o SAMU e entre os manifestantes, a gente entrou num acordo comum, liberou 5.000 litros de um caminhão aqui do posto Britos, certo? Quero agradecer também ao posto Britos, onde ele vai ser deslocado para um local reservado para atender as demandas do SAMU e da segurança pública. Ao todo foram 5.000 litros de gasolina armazenados nesta carreta que estava parada na BR-491 entre Varginha e Três Corações. A carreta foi escoltada pela Polícia Militar até o posto. Nós tivemos uma demanda do SAMU, eles demandaram a gente um apoio, né, uma negociação aí com o movimento grevista, porque eles já estavam sem condições de atender a comunidade. Então, como forma de manter o serviço essencial de atendimento à comunidade, para que a comunidade não sofra nenhum impacto desse movimento, né, nós negociamos com o movimento, SAMU, né, a questão de disponibilização de combustível para os profissionais do SAMU. E assim foi feito, né, vai ser feita esse abastecimento dos profissionais. Mais uma vez, eu repito, para que não haja prejuízo para a comunidade, para que sejam mantidos serviços essenciais. Segundo o secretário do SAMU, o combustível será usado por vários dias. Eu acredito que a gente vai ficar aí se manter pelo menos nos próximos 72 horas, nos próximos 3 dias, acredito 4 dias, dá para a gente manter diante da demanda da gente. Enquanto o caminhão está abastecendo, o que a gente vê aqui, olha só, muita gente se aglomerou aqui, muitos motoristas pararam na esperança de conseguirem pelo menos 1 litro de combustível. Está todo necessitado realmente, viu, porque queremos ajudar na paralisação, toda manifestação, mas não tem combustível para cooperar com o pessoal lá na Valeta e para trabalho também, né? Na hora que viu esse caminhão chegando aqui, deu uma esperança? Nossa, deu uma esperança. Acho que Varginha inteiro está em peso aqui, ou vai ficar em peso aqui aguardando um pouco também, né? Porque a necessidade está geral para todo mundo, né? Realmente. A expectativa de sair pelo menos 1 litro para nós poder trabalhar, né? Porque o negócio está parado, está tudo feio. O Wilson soube que tinha combustível chegando na cidade e resolveu tentar a sorte. Infelizmente, eu acho que não vai dar não, só para o pessoal da área de segurança pública mesmo. Vai acabar voltando com o galão vazio para casa. Com certeza. Depois de quase 1 hora, as 2 carretas deixaram o posto escoltadas pela Polícia Militar. Os veículos circularam pelas ruas da cidade. O que estava vazio foi levado de volta para a paralisação e o outro foi encaminhado à sede em Varginha do DR, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, onde foi feita a distribuição do combustível. Esse caso ainda não se resolveu o assunto, esperamos que tenha acabado o movimento, né? E se caso não resolver, a gente vai entrar na nova negociação com todo mundo junto, sempre pensando no bem da população.
O fim de semana em Juiz de Fora foi de manifestações por toda a cidade. Um comboio se reuniu na zona norte de Juiz de Fora no início da manhã. O objetivo era aguardar a negociação com os caminhoneiros em greve para que o grupo pudesse buscar combustíveis para os serviços essenciais do município, como o SAMU e as polícias. Os veículos seguiram para Betim, escoltados pela Polícia Militar. Os caminhoneiros que estão parados desde a semana passada deixaram o acostamento da BR-040 para não serem multados pela Polícia Rodoviária Federal, como determinou o governo federal. Eles continuam às margens da rodovia, só que agora acampados em terrenos como este, no Distrito Industrial, na zona norte da cidade. As áreas foram limpas com o apoio de empresários que cederam máquinas. Se precisar aqui de uma máquina, é só falar aqui de boca em boca, aparece a máquina. Se precisar de comida, só falar de boca em boca, chega comida. Se precisar de apoio, só falar de boca em boca que chega. Na tarde desse domingo, um protesto foi feito no centro da cidade. Com bandeiras do Brasil e camisas em verde e amarelo, os manifestantes esperaram a chegada dos caminhoneiros. Eles deixaram a Zona Norte e seguiram pela Avenida Rio Branco, acompanhados por uma multidão a pé. Nos caminhões, faixas agradecendo o apoio da população de Juiz de Fora. Depois de se reunir no Parque Alfield, o grupo seguiu em passeata e carreata por várias ruas e avenidas. O destino foi a porta da Brigada de Infantaria. Os manifestantes cantaram o hino nacional. O hino do Exército Brasileiro foi cantado também. Quem estava no protesto pediu a intervenção militar. Da porta da brigada, os manifestantes foram para a porta da Casa do General. Como a greve continua, alguns serviços permanecem com alterações em Juiz de Fora. O atendimento de urgência e emergência está mantido, mas as 63 unidades de atenção primária à saúde estão paradas. As escolas públicas tiveram as aulas suspensas e a Universidade Federal de Juiz de Fora tomou a mesma decisão, mas manteve o restaurante universitário funcionando com cardápio reduzido. Segundo os caminhoneiros, a greve não tem previsão para acabar. Continua e nós queremos também agradecer ao apoio da população, à associação dos motoristas de aplicativo, os motoboys que também têm nos ajudado, toda a sociedade. A Polícia Rodoviária Federal esteve num dos acampamentos pela manhã e escoltou a saída de um caminhoneiro que transportava carne e estava parado. O sábado foi atípico também no centro de Varginha. O comércio teve pouco movimento. Muitos produtos nas araras, mas poucos clientes para comprar. Esta loja de lingeries ficou praticamente deserta. Olha, desde terça-feira a situação está muito crítica. A gente está realmente... nem sabe o que a gente faz, porque prejudicou muito o comércio. É uma crise que veio agora, está afetando muito. E desde terça caiu muito, deu 50% abaixo da média que a gente sempre vende bem. E a gente quer melhoras, né? Nesta loja de calçados, a situação é bem parecida. O movimento caiu bastante. Acredito aí de 30% a 50% de vendas caíram esses dias. Agora é meio-dia e era para o calçadão tá cheio, mas a imagem que a gente vê é um pouco diferente daquela que os comerciantes estão acostumados todos os sábados. Entre a população, o assunto é um só: a greve dos caminhoneiros. Eu tive que vir a pé, né? Porque não tem combustível, tem que andar. Fazer uma boa caminhada esses dias tá difícil, viu? Eu vim a pé, que eu moro próximo aqui, mas também para aproveitar que tá tudo tranquilo, né? Dá pra gente andar a pé na rua, tá sossegado, então aproveitar para dar uma saidinha. O assunto hoje mais comentado é realmente a paralisação. Realmente, só se fala nisso, né? Teve gente que optou pelo transporte coletivo. É o caso do Renato. Com medo de ficar sem gás de cozinha, ele resolveu comprar uma panela elétrica. Na verdade, por causa da falta de gás também, a gente prefere comprar uma panela elétrica e já deixar garantido lá em casa. É difícil, principalmente gente que sai, usa ônibus, aí fica difícil pra gente esperar o ônibus. Eles estão cortando muito ônibus, você tem que ficar esperando 1, 2 horas no ponto. Tá difícil.
Mas teve também quem não abriu mão do carro. Tem coisas que não tem como fugir, né? Tem certas, como que eu vou dizer? Certas situações que a gente não tem como evitar. E o ônibus está demorando muito para vir. Então acaba não compensando. Se for calcular de onde eu moro aqui, no extremo a gente sai. Mesmo assim, o número de carros nas ruas caiu. Este estacionamento costuma receber cerca de 60 veículos todos os sábados, mas desta vez registrou apenas 10. Hoje está bem vazio, mas bem vazio mesmo. Geralmente dia de sábado, essa hora não tem movimento, não tem vaga aqui, não tem nada. E hoje aí, olha, está vazio. O caso desta drogaria é um pouco diferente. Não faltam clientes, mas sim medicamentos. Desde segunda-feira, a gente não tem recebido nenhum tipo de medicamento, nem perfumarias, nenhum tipo. Está tudo zerado. As distribuidoras não estão faturando e não tem chegado nada para a gente. Apesar de todos os transtornos, empresários e a população se dizem a favor da paralisação. Eu acho que a gente tem que ter calma e a gente também apoia a greve dos caminhoneiros. Eu acho que provaram aí que eles têm muita força e realmente ninguém mais aguenta aumentos abusivos de combustíveis e o setor produtivo está muito penalizado, não só com o aumento de combustíveis, como a carga tributária que está muito alta também. O país precisa disso, né? Acho que precisa de uma mobilização das pessoas para ver se alguma coisa melhora, né? Porque precisa, né? Nós estamos precisando de melhora. Qual é o comportamento depois disso? Então, eu acho que socialmente a nossa sociedade levou assim uma sacudidela, que você analisou uma série de conceitos que até então você não observava por falta de oportunidade. Para demonstrar esse apoio, vários comerciantes de Varginha vão fechar as portas amanhã. A decisão foi tomada hoje à tarde em uma reunião na Associação Comercial da cidade. É, na verdade, um protesto, né, contra a carga tributária altíssima que a gente suporta, né, todos nós, todos os brasileiros. Então, é um protesto justíssimo. Inclusive, nós temos intenção de, a partir do mês que vem, nos unir a outras associações comerciais para que a gente possa trabalhar isso a nível estadual, forçando uma diminuição da carga tributária. As associações têm esse papel. Especificamente, na data de hoje, foi um movimento de comerciantes que não tem envolvimento com a associação, apesar de muitos até serem da diretoria, mas nós deixamos com muita liberdade para que cada um possa se manifestar, dizer se acha que é o momento certo ou não. Então foi bem democrático como a gente tem conduzido essa casa. Muitos deles disseram, não, nós vamos fechar do meio-dia às 2 em protesto, outros não, nós vamos fechar meia porta, outros não, eu não vou fechar porque eu acho que não devo. Ficou a critério de cada comerciante. E foi prorrogado até sexta-feira o ponto facultativo nas repartições públicas de Minas Gerais. A decisão foi tomada pelo governador Fernando Pimentel para diminuir o uso de combustível e preservar os chamados serviços essenciais, como atendimentos hospitalares e segurança pública. As aulas nas escolas estaduais estão suspensas e devem retornar na segunda-feira da semana que vem. E um caminhão-tanque carregado com combustíveis chegou agora há pouco em Varginha. Quem tem as informações é Letícia Reis. Boa noite, Letícia. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. O caminhão-tanque carregado com aproximadamente 5 mil litros de gasolina chegou agora há pouco aqui no DR, que é o Departamento de Estradas e Edificações de Rodagem, para atender veículos de funcionários que trabalham no SAMU, Bombeiros, Polícia Civil, Militar e Federal e SUAP em Varginha. Cerca de 330 veículos serão abastecidos. Os funcionários pagaram R$ 90 em troca de 20 litros de gasolina. A fila que se formou aqui no entorno já chega a 1 quilômetro. Além dos funcionários, outras pessoas também estão enfrentando a fila na expectativa, claro, de conseguir abastecer, mas de acordo com o coordenador de Bombeiro Civil, Paulo Luiz, o combustível é exclusivo para os funcionários. Letícia Reis, para o Mais Notícias.
Faltam 4 dias para o fim da campanha nacional de vacinação e muita gente ainda não se imunizou. Segundo especialistas, uma pessoa infectada com influenza é capaz de transmitir o vírus para até 2 que não estejam protegidas. Este infectologista alerta para os tipos de gripe que merecem atenção. Nós temos principalmente hoje o influenza A, H1N1 e o influenza A, H3N2. Existem outras variantes, mas essas são as principais do nosso meio e que são variantes protegidas pela vacina. A doença é grave e pode levar à morte. Foi o que aconteceu com a mãe da Priscila. A mulher de 63 anos passou mal no dia 13 de maio. 2 dias depois, morreu vítima da gripe influenza H1N1. Ela teve sintomas de gripe normais mesmo, assim, coriza, né, secreção. No domingo, na parte da manhã, que ela já acordou um pouquinho mais cansada, sentindo dor no corpo. E aí meu pai resolveu levá-la para o hospital para ver o que tinha, né? Chegando lá, ela foi atendida, fez um raio-x, o raio-x não acusou nada. À tarde ela piorou e vocês retornaram? Isso, às 14 horas ela começou com uma insuficiência respiratória muito aguda e nós retornamos com ela para o hospital. Quando ela chegou no hospital, ela já foi direto para a sala de emergência. A Vigilância Epidemiológica Municipal confirmou que a doença foi a causa da morte. A psicóloga disse que a mãe dela já tinha tomado a vacina. Ela questiona se a campanha não acontece tarde demais. Ela tomou a vacina dia 25 de abril, né? Então a gente fica cheio de questões aí a se responder, né? A vacina precisa de quantos dias para imunização? Porque eu, né, na minha percepção, eu acho que o governo tinha que iniciar essa campanha antes. A Secretaria Municipal de Saúde registrou 3 casos da doença este ano. No ano passado, foi um caso e uma morte. Em Minas, em 2017, foram 300 casos de influenza e 50 mortes, sendo 33 por H3N2. Um dos métodos mais eficazes para prevenir a gripe é lavar a mão com sabão e usar álcool com frequência, principalmente se você toca espaços compartilhados diariamente, como dentro do ônibus, por exemplo. Neste caso, o ideal é, inclusive, ter sempre um frasco de álcool em gel à mão. Mas a vacina é a forma de prevenção mais importante. A campanha nacional contra a influenza vai até o dia 1º de junho. O objetivo do governo é imunizar 90% das mais de 5.500.000 pessoas que fazem parte do público-alvo. Entre elas, crianças a partir de 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, portadores de doenças crônicas e pessoas acima de 60 anos. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina protege contra os 3 principais tipos de vírus da gripe, que mais circulam no estado e no país. Protege a própria pessoa e, protegendo a pessoa, acaba protegendo a população como um todo, porque vira um efeito manada, ou seja, se eu não pego, eu não transmito. O shopping de Varginha recebeu ontem o primeiro encontro de mães do sul de Minas. A Estela é mãe da pequena Agnes, de apenas 2 anos de idade. E assim que soube do primeiro encontro de mães, realizado pela Rede Mais Record TV, em parceria com Via Café Garden Shopping, não perdeu tempo e garantiu a inscrição. Qualquer oportunidade que eu tenho de conversar ou com um profissional ou com outra mãe, eu tento usar, assim, a todo tempo, para me informar mais, para tirar dúvida. A Elisa tem um perfil nas redes sociais dedicado às mães e por isso teve um motivo a mais para marcar presença no encontro. A gente precisa desse tipo de conteúdo, desse tipo de iniciativa para levar mais à frente também, para conseguir dar mais dicas. A gente que não é profissional, a gente só dá dica do que a gente vive, né? Então a gente tendo mais conteúdo é até melhor com profissionais. O conteúdo do evento foi extenso. Concurso para gestante, palestras, sorteios de brindes e expositores, como a Lucimara, que trabalha com móveis e roupas para bebês e, além de tudo, é mãe de gêmeas. Ela aproveitou a oportunidade para aprender também. Quanto mais sabemos, né, mais experiência temos. E
é muito importante. Mariluz foi uma das convidadas para palestrar. Ela é nutricionista, falou sobre a alimentação de mães e filhos e ainda levou produtos integrais para que os convidados fizessem a degustação. A nutrição, ainda mais na gestação até a primeira infância, gera muitas dúvidas, né? O que eu posso estar comendo, o que eu posso estar introduzindo também depois, após, para a criança. A moda agora, hoje em dia, a alimentação alérgica, os alérgicos, se eu posso estar introduzindo, se meu filho não vai se tornar intolerante àquele alimento. Já a palestra da Jaqueline abordou a questão da saúde bucal das crianças desde o nascimento. A nossa proposta foi trazer algo que as mães pudessem chegar em casa e realmente aplicar. A gente chegou aqui falando da saúde bucal do bebê ao adolescente, né? E eu passei para as mamães várias dicas importantes de como cuidar da boquinha do recém-nascido, com a erupção do primeiro dentinho, de que forma que a gente vai atuar, com a troca da dentição, como que é atuado também, porque dessa forma a gente consegue um mundo livre de cárie, né? Durante todo o evento, as mamães ficaram atentas nos temas apresentados nas palestras. Enquanto isso, a criançada se divertiu. Quando a Rede Mais veio, fez a proposta para a gente integrar um projeto que abraçava a mãe, que acolhia, trazia informações, nós mergulhamos fundo, porque é exatamente o nosso universo, né, materno, de querer fazer um mundo melhor. Quem teve a iniciativa de organizar o evento foi a executiva de contas da Rede Mais, Mariana Veiga, que pretende dar continuidade no projeto. O objetivo do evento, por isso ele leva o nome de Primeiro Encontro de Mães, o objetivo é que ele cresça e que ele se torne uma agenda mesmo, algo que venha a fazer parte da nossa, do que a gente tem a oferecer, né, como Rede Mais, e que o ano que vem, a gente está estudando ainda a possibilidade de trazer um no segundo semestre, mas ele já entrou para o calendário do mês de maio, então todos os anos nós teremos um Encontro de Mães. E a gente já começa com a cobertura completa do fim de semana no Campeonato Brasileiro. Letícia Reis, que já está comigo. Boa noite para você. Boa noite, Luiz. Gostou de ficar aqui semana passada? Gostou de ficar aqui? Eu gostei, adorei, Participar? foi muito bom. Mas é muito bom Você fez muito bem feito. Obrigada, mas é muito bom dividir a bancada com você. Legal, obrigado. Aqui, como é que foi o Campeonato Brasileiro? Só um time mineiro se deu bem nessa rodada? Pois é, só o Cruzeiro que ganhou, viu, Luiz? Já o Atlético e o América perderam. O Galo, além de ter perdido, perdeu também a liderança do campeonato. Jogando em casa, o Galo viu o Flamengo vencer por 1-0. Se o Vinícius Júnior, de apenas 17 anos, foi o jogador mais perigoso do Flamengo no primeiro tempo, o também jovem Alejandro, de 18 anos, apareceu bastante nas jogadas de ataque do Atlético. Reclamou de 2 pênaltis não marcados pela arbitragem. Obrigou o Diego Alves a fazer uma grande defesa. E após a bola de Roger Guedes atingir a trave, faltou pouco para o garoto pegar o rebote. No segundo tempo, o time do Atlético arriscou mais chutes de longa distância. Veja esta bomba de Gustavo Blanco. Luan tentou de bicicleta. O Alejandro finalizou para fora. E por não ter marcado o primeiro gol como profissional, ele deixou o campo chorando ao ser substituído. E o Vinícius Júnior foi mesmo decisivo. Aos 34 minutos, ele venceu o Emerson na corrida e tocou para Everton Ribeiro livre abrir o placar. No desespero, o goleiro Vitor até se aventurou no ataque. Aos 48 minutos, o Atlético acertou mais uma vez a trave de Diego Alves. A noite era do Urubu, que levou a melhor sobre o Galo, 1-0 placar final. Hoje a gente viu uma ótima partida do nosso adversário ali, o Vinícius, né?
que é um garoto, mas que no início dele ele também entrava nas partidas, sofria críticas, não fazia o que era esperado. Ah, mas é esse que é o jogador que foi vendido ao Real Madrid? E criticavam, mas devagar ele foi conquistando o espaço dele e mostrando que realmente tem o talento que tem e que tem, por isso que ele foi comprado pelo valor que foi. Então eu acho que o Alejandro também entra num processo como esse, eu não estou comparando um jogador com o outro, mas eu estou dizendo que o Alejandro também precisa de tempo. O América perdeu a invencibilidade em casa para o São Paulo. O jogo no Independência foi movimentado desde o início. O São Paulo abriu o placar aos 7 minutos. No contra-ataque rápido, Everton fez o passe dentro da pequena área e Diego Souza mandou para as redes. Mas o time mineiro não se abateu e buscou o empate. Noberto tocou para Rafael Moura, que chutou para o fundo do gol. Tudo igual. As duas equipes ainda tiveram boas oportunidades. Leandro Donizete soltou uma bomba de fora da área. E no final do primeiro tempo, pênalti para o São Paulo. Numa cobrança de falta, Matheus Ferraz derrubou Arboleda dentro da área. E Nenê colocou o tricolor na frente. Na segunda etapa, o São Paulo quase marcou nessa cabeçada de Hudson. O América respondeu com o Serginho. E com mais posse de bola, o time paulista ampliou a vantagem. Nenê cobrou falta com perfeição e mandou a bola no ângulo do gol do América. Placar final, 3-1. Invicto na competição, São Paulo soma mais 3 pontos e conquista a primeira vitória fora de casa. E também encosta no líder Flamengo. Já o América perde os 100% de aproveitamento no Brasileirão, aqui no Independência. Nós temos que enaltecer a entrega da equipe. A equipe correu o tempo todo, acreditou, buscou até o final, tentando fazer o segundo gol, tentando entrar no jogo novamente. Então, isso acontece. A vitória do Cruzeiro sobre o Santos ontem teve um significado especial, né? Teve sim, Luiz. Para os supersticiosos é um prato cheio, viu? Isso porque todos os anos que o Cruzeiro foi campeão brasileiro, ele ganhou do Santos fora de casa. Ontem, Bruno Silva garantiu a vitória celeste. Então vamos ver este gol e gols de outras partidas. Matheus Vital marcou o gol do Corinthians no Beira-Rio. O Internacional empatou com Leandro Damião. Mantuan escorregou e Rossi fez o gol da virada. O jogador saiu de campo chorando e foi amparado pelos colegas. Bruno Silva fez o gol da vitória do Cruzeiro contra o Santos no Pacaembu. O Bahia aproveitou as falhas e o espaço na defesa do Vasco e marcou o primeiro gol com o Elber. No segundo, Zé Rafael driblou o goleiro Fernando Miguel. E teve até toca de bola dentro da área com total liberdade no gol de Regis. 3-0 para o Bahia na Fonte Nova. Agora a gente muda de divisão. Pela Série B, o Boa Esporte finalmente venceu a primeira partida na competição. No sábado, o time de Varginha enfrentou o Goiás em Goiânia e saiu na frente. No primeiro tempo, o William Barbio marcou de pênalti. Na segunda etapa, G2 bateu forte e deixou tudo igual. Só que no finalzinho do jogo, aos 48, o Boa puxou um contra-ataque e Lucas Taylor foi derrubado na área. Kaique bateu pênalti e garantiu a vitória do Boa por 2-1. O Boa Esporte chegou aos 4 pontos e ocupa a 7ª colocação. Já pela Série C, o Tombense venceu, aproveitou o mando de campo e venceu Volta Redonda por 1-0. O gol foi marcado por Daniel Amorim aos 47 do segundo tempo. O time de Tombos chegou aos 11 pontos e está na 5ª colocação. Já o Tupi empatou fora de casa com o Joinville. O time de Juiz de Fora chegou aos 5 pontos, mas continua na zona de rebaixamento. Só uma correção, você falou que o Boa está na 7ª colocação, mas é 17ª. É 17ª colocação. Ele saiu da lanterna e foi para a 17ª. Isso aí. Agora o Caldense parece que começou bem, mas já se despediu na Série D. É isso mesmo, viu, Luiz? A Caldense recebeu o Maringá, precisava vencer por 2-0, mas só empatou e está fora da disputa da Série D. O semblante era de preocupação.
Mas o discurso dos torcedores era otimista. 3-0 nós conseguimos aí a classificação da gente. Um jogo complicado, mas eu espero que a Caldense hoje vença de 3 ou mais gols. Pedro, de apenas 10 anos, estava confiante que a veterana ia conseguir se manter no campeonato. O time é bom, é um time novo, é rápido, então eu acho que dá para arrancar uns 2-0 do Maringá e se classificar. Já o pai, nem tanto. Eu, sinceramente, eu estou um pouco desanimado. O time não vem se apresentando bem, né? A verdade é essa, né? Mas eu acho que o futebol é jogado. O negócio é dentro das 4 linhas ali. Então, eu acho que hoje, os jogadores motivados, né, com vontade, não é impossível. Com a torcida só a favor, a veterana entrou em campo para uma missão nada fácil. Para a Caldense, só a vitória interessava. E não era qualquer vitória, não. Para tentar a classificação, a Caldense tinha que ganhar de 2 gols de diferença, além de depender de uma combinação de resultados. E como se não bastasse, a veterana entrou em campo com um importante desfalque. O goleiro Omar, que foi expulso no último jogo, teve que cumprir a suspensão. E os 2 times começaram o jogo com vontade. Aos 11 minutos, a Caldense quase abriu o placar. Logo nos primeiros minutos, o Maringá também teve boas oportunidades. O time do Paraná pressionou bastante e quase fez o primeiro gol aos 18 minutos com o chute do atacante Batata. A veterana reagiu e quase marcou. Mas quem abriu o placar foi o Maringá. Dessa vez, Bruno Batata não desperdiçou e fez 1-0. E o que já era difícil ficou ainda pior. Agora, para continuar respirando na Série D do Campeonato Brasileiro, a Caldense tem os próximos 45 minutos para fazer 3 gols. Isso se não tomar mais nenhum. No início do segundo tempo, a Caldense fez 2 alterações. Saíram Robinho e Matheus e entraram Matheus e Igor. Uma tentativa do técnico Jonathan Alemão para inverter as jogadas. O time do Paraná também fez uma alteração. Saiu Alex, que estava sentindo dores, e entrou Ícaro, que foi expulso aos 15 minutos depois de uma jogada dura. Com o time adversário com um jogador a menos, o técnico Jonathan Alemão mexeu outra vez. Saiu Tarso e entrou Michel para dar mais velocidade ao ataque. Uma aposta que deu certo. Aos 23 minutos do segundo tempo, a veterana deixou tudo igual. Em uma jogada cheia de habilidade, o atacante Gustavinho fez 1-1. A Caldense ainda tentou aumentar o placar com esse chute de Matheus. Mas o goleiro do Maringá saiu bem e evitou a virada. Com o empate, o time do Paraná assume a 2ª posição e se mantém na disputa. Já a Caldense se despede do campeonato. A gente tentou correr atrás do resultado, né? A gente precisava fazer mais 3 gols, mas creio que nós fomos guerreiros. Fica o espírito, né, de guerreiro do grupo. Procurei doar o máximo de mim, os jogadores também, não posso reclamar hora nenhuma. Todos os jogos que a gente fez, eles tentaram muito, até jogos que a gente perdeu, eles sofrem muito, chega agora no vestiário, a decepção é muito grande, porque são jogadores, como eu falei, que entram em campo e vestem a camisa. Mais notícias de hoje fica por aqui, nós voltamos amanhã. Uma boa noite, boa semana para você. Uma boa noite e até amanhã.